você sabe calcular a força magnética que age em um fio condutor? Não? Então vem comigo que eu te explico. Primeira coisa que você tem que saber é que a força magnética que age em partícula carregada é diferente da força magnética que age em um fio condutor retilíneo, mas as duas têm uma relação. Na prática, se você introduzir um condutor retilíneo imerso em um campo magnético e esse condutor for percorrido por corrente elétrica naquele momento, o que você está visualizando na verdade? Partículas carregadas, que compõem a corrente, os nossos elétrons, em movimento com uma determinada velocidade dentro do campo magnético. Então, essas são as exigências para surgirem força magnética em cada partícula. Se nós somarmos a força magnética que age em cada partícula da corrente, em cada elétron, esse somatório ele gera uma força resultante no fio. Ele gera uma força resultante no condutor retilíneo imerso no campo magnético. E é isso que eu quero lhe apresentar agora. Então vem para cá. Se você pegar a expressão de força magnética que age em partículas carregadas, que nós já estudamos. Força magnética ela é B, Q, V seno θ. Essa força magnética, você concorda comigo que ela age em partículas carregadas que tenham velocidade dentro de um campo magnético? Sim. E é o que está acontecendo. Olhe para cada elétron da corrente. Eles são o quê? São partículas carregadas. Essas partículas têm velocidade e estão dentro do campo magnético. Então tem que agir uma força magnética em cada uma delas. Só que eu posso somar todas essas forças e gerar uma força resultante no fio. Para isso, eu preciso fazer uma substituição do vetor velocidade. Eduardo, que velocidade é essa? Essa é a velocidade média das partículas que compõem a corrente, ou seja, dos elétrons. Como é que a gente calcula a velocidade média? Essa velocidade média vai ficar ΔS sobre ΔT. Eduardo, quem é esse ΔS? ΔS, na verdade, vai ser o vetor de deslocamento. Eu estou falando de uma velocidade média, que é vetorial. Então, você tem que olhar para o vetor de deslocamento dos elétrons enquanto eles se movem ao longo do condutor. A parte que está imersa no campo magnético. Perceba que esses elétrons, apesar de ter um movimento todo desorganizado, mas eles se deslocam após um determinado intervalo de tempo. E tem outro detalhe. Elétrons são partículas o quê? Negativas. Partículas negativas, nós apresentamos esse detalhe a você lá na eletrodinâmica, em aulas de eletrodinâmica, quando estudamos corrente elétrica. A corrente elétrica, na verdade, ela tem o seu portador de carga no mesmo movimento do sentido convencional da corrente, quando a carga é positiva, no mesmo sentido. Quando o portador de carga é negativo, o movimento verdadeiro dessas partículas é no sentido oposto ao da corrente. É mesmo, Eduardo. E, na verdade, por que eu coloquei aqui esse desenho meio estranho? Olha os elétrons se movimentando num determinado sentido e olha essa corrente elétrica em outro sentido. Porque tem que ser assim. A corrente chamada de convencional, essa corrente convencional, na verdade, ela tem um sentido oposto ao deslocamento verdadeiro dos elétrons. Show de bola? Por que isso acontece mesmo? Porque elétrons são partículas negativas. Então é normal que elétrons se movimentem obrigatoriamente contrário ao sentido do campo elétrico. E o sentido do campo, na verdade, é o sentido em que a corrente se move. Os elétrons se movem em sentido oposto. Eduardo, se eu estiver fazendo uma questão de circuitos? Em circuitos, tudo bem. Você obedece realmente ao sentido convencional da corrente. Na verdade, isso só apresenta para você o sentido verdadeiro dos elétrons para ela apresentar o que realmente está acontecendo com direção e sentido do vetor força magnética. Mas passando adiante, você nota o seguinte, que essa força magnética ela consegue ser B, Q, V seno θ agindo em partículas. Se eu substituir esse vetor velocidade de cada elétron da corrente aqui dentro, esse vetor velocidade pode se apresentar a você da seguinte maneira. Comprimento do condutor à medida que o tempo passa. Por que, Eduardo? Porque o ΔS eu quero que você interprete como vetor de deslocamento. E o deslocamento, galera, preste atenção. O deslocamento, na verdade, é o mesmo comprimento L do condutor. É o teu vetor deslocamento. Então, eles têm módulos iguais. Eu posso substituir agora o ΔS pelo comprimento L do condutor. A partir daí, quando você faz essa substituição, a expressão de força magnética ela consegue se apresentar para você da seguinte maneira. B, que é a partícula, são as cargas das partículas que se movimentam, vezes a velocidade que vai ficar comprimento pelo intervalo de tempo, vezes o seno de θ. A partir daí você enxerga quem apareceu, a corrente elétrica.
Corrente elétrica, nós apresentamos também essa definição lá nas aulas de eletrodinâmica. O que é intensidade média de corrente elétrica? A intensidade média é uma razão entre a carga transportada pela corrente e o intervalo de tempo em que esse transporte ocorre. Então, eu vou poder dizer que essa força magnética, ela terminará sendo o campo, corrente, comprimento e o seno de θ. E essa expressão, quando ela aparece para você, ela aparece justamente para condutores retilíneos imersos em um campo magnético. Então, vamos deixar isso bem claro. Essa expressão ela é útil para você calcular o quê? A força magnética que age em cada partícula carregada. Essa expressão serve para quê? Para você calcular a força magnética que age em condutores imersos em um campo magnético percorridos por corrente elétrica. Show de bola? Eduardo, quem é que vai ser θ mesmo? Θ será o ângulo entre as linhas de indução do campo magnético e o comprimento do condutor. Vamos aplicar a regra da mão direita ali na nossa situação. O que você tem? Você tem um condutor imerso em um campo magnético e esse condutor você vai ter que olhar para o sentido da corrente. Relembrando a direção e o sentido das grandezas na regra da mão direita, ou também chamada de regra do tapa, que aqui ela vai se comportar de uma outra maneira. Esses dedos, em qualquer regra, sempre funcionarão como o quê? Direção e sentido de quem? Das linhas de indução do campo magnético. Quando você está se referindo a partículas, que é essa expressão, o teu polegar indica quem? O vetor velocidade. Quando você está se referindo a fios, condutores retilíneos imersos em um campo magnético, o teu polegar vai passar a indicar quem? A corrente elétrica. Então, estamos falando de um fio. Então, o polegar vai ser corrente e os dedos indicam o campo. Olha para cá. O campo magnético eu adotei como sendo de entrada. Esse campo magnético ele é de entrada, perceba. Fora isso, olhe para o sentido da corrente. Não olhe para o vetor velocidade dos elétrons. Olhe para o sentido da corrente elétrica. Então, o campo ele é de entrada. Olhe para a corrente elétrica vertical para baixo. Campo de entrada, corrente para baixo, força magnética para a sua direita. Nessa regra, a força magnética ela sai obrigatoriamente sempre da palma da sua mão. Quando usamos a regra da mão direita para partículas, a força magnética pode sair da palma ou do dorso, dependendo do sinal da carga. Quando usamos a força magnética para condutores retilíneos imersos em um campo magnético, a força magnética sai obrigatoriamente da palma da sua mão. Vamos usar mais uma vez. O campo ele é de entrada, a velocidade, aliás, a corrente elétrica vertical para baixo e a força magnética age para a sua direita nesse caso. Então você percebe que o vetor força magnética age ao longo de todo o fio, porque ele funciona como uma força resultante que na verdade está agindo em cada partícula eletrizada. Força magnética. Show de bola? Bem, eu fico por aqui. Espero eu ter lhe ajudado. Um abraço a todos e até nosso próximo vídeo.